Hoje eu quero conversar com você sobre um fenômeno que acontece muitas vezes no nosso dia a dia e que nem sempre a gente está consciente dele. Certa vez, uma equipe de pesquisa planejou um trabalho, combinaram com o comandante de um batalhão de soldados que eles iriam fazer essa pesquisa. Eles dividiram a turma de 105 soldados em 3 grupos de 35 pessoas, totalmente aleatoriamente. E quando eles foram iniciar esse trabalho, eles apenas orientaram o comandante e não conversaram com mais ninguém a respeito de tudo que iria acontecer. Contrataram um professor para que ele desse um treinamento a respeito de um assunto X. E iniciada a data do treinamento, os 3 grupos estavam presentes, o comandante, que sabia de todo o processo, toda a combina, chamou o professor num canto e disse a ele no pé do ouvido: você vai começar um treinamento com a nossa equipe e eu queria te orientar. Aquela primeira turma que você está vendo ali perto dos tambores de óleo diesel são os nossos piores soldados. Aquela turma que você está observando ali perto de uma árvore ali são os nossos soldados medianos. E aquela outra turma que está ali perto do portão de aço são os nossos melhores soldados, mais interessados, inteligentes, comprometidos, dedicados. Lembrando a vocês que isso não era fato, isso era apenas um comentário dele, né, sugerindo ao professor que era isso que ia acontecer. E pediu que o professor não comentasse com ninguém sobre aqueles comentários. Poderia ficar chato, né? E os treinamentos começaram. E à medida que eles começaram, o tempo passou, o professor conduziu todo o processo com aqueles alunos e, finalizado o tempo todo do treinamento, eles foram medir o desempenho desses alunos. E constataram que uma dessas 3 turmas teve, de fato, o melhor desempenho das 3. É comum, né, a gente pergunta, né, qual das 3 turmas você acha que teve o melhor desempenho? Os piores, os médios ou os melhores? Apenas como sugestão no ouvido do professor. E por incrível que pareça, a resposta foi que os melhores, ou seja, aqueles que foram percebidos como melhores, tiveram melhor desempenho. A partir disso, criou-se um conceito, profecia autorrealizadora. Parte da nossa realidade nós já pré-concebemos antes dela de fato acontecer. É aquela história, né? Quando você acha que você não vai dar conta, é provável que você não vai dar conta. Quando você acredita que não vai dar certo, a probabilidade é que muito provavelmente não vai dar certo. Pegando isso e levando para as nossas contratações ou desenvolvimento de pessoas, é comum, né, você perguntar para um funcionário, um colaborador, por que ele não doa o sangue, por que ele não cuida como se fosse dele, né? E sugerimos que ele faça isso. E muitas vezes a resposta dele é: eu não vou dar o sangue por isso aqui. O meu patrão não confia em mim, não desenvolve a gente, ele está preocupado só em ganhar dinheiro. Por sua vez, quando a gente vai no patrão, no empregador e pergunta: você tem que treinar, você tem que desenvolver sua equipe. E às vezes ouvimos dele: não adianta, eu não vou treinar alguém que não vai ficar comigo. Eu não vou treinar alguém e perder essa mão de obra qualificada. E quando a gente menos vê, né, e pensa, é comum, né, o funcionário não treinado tem menos probabilidade de acerto, mais dificuldades de realização. Provavelmente o patrão, percebendo a dificuldade dele, desanima dele e naturalmente já não investe nem o tempo, nem o recurso, nem o foco necessário. E por sua vez esse funcionário se desmotiva, perde capacidade de produção, consequentemente acaba saindo, pedindo demissão e no final ele acaba confirmando aquela hipótese que ele já tinha pré-concebido. Não adiantava mexer com aquilo porque essa pessoa já ia sair e ele ia perder tudo que ele fez. Então fica aqui uma reflexão importante demais, né? Como e quanto que você tem acreditado nas pessoas à sua volta, porque boa parte do que elas darão conta de produzir está muito intimamente relacionado a isso. Cuide disso.